E se os Estados Unidos, às vésperas da Copa do Mundo, resolvessem fechar as portas? E se milhões de torcedores, turistas, empresários e famílias descobrissem que não conseguem mais entrar no país sede do maior evento do planeta? Foi exatamente esse o clima que se espalhou nas últimas horas. Redes sociais em pânico, grupos de WhatsApp fervendo, manchetes apressadas dizendo: Estados Unidos suspendem vistos. E quando os Estados Unidos suspendem algo, o mundo escuta. Porque não é só imigração, é fluxo, é dinheiro, é poder. Mas antes de reagir, o tabuleiro global faz o que sempre faz: organiza as peças. Vamos começar pelo mais importante. Turistas não estão proibidos de entrar nos Estados Unidos. Vistos de turismo, negócios e curta duração, os chamados vistos não imigrantes, não fazem parte dessa medida. Quem vai à Copa do Mundo, quem vai passear, quem vai visitar parentes por poucos dias, não é o alvo. O pânico surgiu porque a frase foi curta, dura e mal contextualizada. Pause Immigrant Visa Processing. E quando se lê rápido isso, parece que ninguém entra mais. Mas o foco não é o turista, o foco é quem quer morar. E é exatamente aí que o episódio começa de verdade. Vamos organizar o fato, sem ruído. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou uma pausa no processamento de vistos de imigração para cidadãos de 75 países. E aqui é importante separar palavras que parecem semelhantes, mas não são. Pausa não é cancelamento definitivo. Processamento não é o visto em si. Exatamente. O que está sendo interrompido é o andamento administrativo, análise de documentos, agendamento de entrevistas, decisões finais. Ou seja, o sistema continua existindo, mas a esteira para de andar. E isso afeta exclusivamente vistos de imigração. Estamos falando de pessoas que querem morar nos Estados Unidos de forma permanente. Gente que vendeu casa, que tirou o filho da escola, que planejou uma vida inteira em outro país. Vistos de imigração envolvem residência permanente, green card, reunificação familiar definitiva, mudança estrutural de vida. E isso é muito diferente de turismo. Totalmente diferente. Turismo, negócios de curta duração, eventos esportivos, intercâmbios temporários, os chamados vistos não imigrantes não entram nessa decisão. Mas a confusão acontece porque fora do meio jurídico, a palavra visto parece uma coisa só. E o Estado americano sabe disso. Sabe que a comunicação gera impacto. Sabe que o anúncio ecoa. Outro ponto importante, a data. 21 de janeiro de 2026. Uma data específica, concreta. Isso tira a medida do campo do discurso e coloca no campo da execução. E não há prazo claro para o fim da pausa. Exato. Isso cria um estado de suspensão permanente. Ninguém sabe se será uma semana, 6 meses ou uma nova normalidade. No tabuleiro, isso é poderoso, porque quem controla o tempo, controla a decisão. Agora vamos entender por que esse anúncio explodiu tão rápido no mundo inteiro. Não foi só o conteúdo, foi o contexto. Primeiro fator, comunicação mínima. O anúncio veio direto, técnico, sem pedagogia. Sem uma coletiva longa, sem uma lista clara logo de início. Isso não afeta turistas em letras grandes. E quando o governo não preenche o espaço da explicação, as redes sociais preenchem o espaço do medo. Fator 2, escala, 75 países. Isso não soa como ajuste fino, soa como mudança estrutural. E terceiro fator, o timing. Os Estados Unidos estão prestes a sediar a Copa do Mundo, o maior evento esportivo do planeta. Milhões de pessoas planejando viagens, hotéis, companhias aéreas, patrocinadores, seleções. Quando um país sede fala em pausar vistos, o cérebro coletivo faz uma associação automática. Ninguém entra. Mesmo que isso não seja verdade tecnicamente. Emocionalmente faz sentido. E é assim que nasce o pânico informacional. Porque o medo não espera a nota oficial.
Ele corre. Corre mais rápido que a checagem, mais rápido que o detalhe técnico, mais rápido que a explicação jurídica. E aí acontece o fenômeno clássico do tabuleiro. O boato vira manchete informal. A manchete informal vira convicção. Mesmo quando está errada. Por isso esse episódio é necessário, não para acalmar, mas para organizar. Porque entender o mundo hoje não é reagir ao susto, é entender quem mexeu a peça, por quê e o que vem depois. Para entender o porquê dessa decisão, é preciso olhar para a justificativa oficial apresentada pelo governo dos Estados Unidos. E ela gira em torno de uma expressão curta, técnica, quase fria: public charge. Na tradução literal, significa algo como encargo público, mas na prática é muito mais do que isso. Public charge é o princípio segundo o qual o Estado americano pode negar a entrada ou a permanência de alguém se entender que essa pessoa provavelmente vai depender de benefícios públicos. Benefícios como assistência social, auxílios governamentais, programas de subsistência financiados pelo contribuinte. O discurso oficial é simples: não queremos que a imigração se torne um custo excessivo para a sociedade. Só que o ponto central não está no custo em si, está na previsão. Exatamente. Não é necessário provar que alguém vai depender do Estado. Basta o governo considerar que existe risco. E quando a política pública passa a operar no campo do risco, ela deixa de ser objetiva e passa a ser discricionária. Renda, profissão, país de origem, histórico familiar, saúde, idade, escolaridade, tudo vira variável. E nenhuma dessas variáveis, sozinha, é ilegal, mas juntas, elas formam um filtro invisível. Um filtro que não precisa dizer não, ele apenas diz: aguarde. E aguardar em imigração é uma forma silenciosa de exclusão. É por isso que esse tema não é apenas migratório, ele é político e é estratégico. Porque o Estado passa a escolher quem parece desejável antes mesmo da pessoa pisar o território. No tabuleiro global, public charge não é só um critério econômico, é uma ferramenta de seleção social e geopolítica. Na teoria, tudo isso pode soar técnico. Mas o que significa, na prática, pausar o processamento? Significa travar o motor sem desligar o carro. Os formulários continuam existindo. As leis continuam válidas. Os consulados continuam abertos. Mas a engrenagem não gira. Entrevistas deixam de ser marcadas, processos ficam sem resposta, pedidos entram num limbo administrativo. E esse limbo é devastador para quem está no meio do caminho. Famílias que já venderam tudo, pais separados de filhos, empresas esperando profissionais, pessoas vivendo entre dois países, sem pertencer a nenhum. Por isso é importante entender, isso não é um banimento explícito. Mas muitas vezes é mais eficaz do que um banimento. Porque o banimento gera reação política, gera manchete, gera contestação judicial. A pausa administrativa gera silêncio, cansaço, desistência. Ela desloca o custo da decisão para o indivíduo. Quem espera, paga aluguel. Quem espera, perde emprego. Quem espera, adia a vida. E o Estado não precisa dizer não. No tabuleiro, isso é um movimento sofisticado. Não é fechar a porta, é estreitar o corredor. Não é expulsar, é tornar a permanência inviável com o tempo. E quando isso acontece em escala, 75 países, o efeito deixa de ser individual. Ele se torna estrutural. É assim que burocracia vira política migratória sem precisar passar pelo Congresso. Quando o governo dos Estados Unidos fala em 75 países, a primeira pergunta não é quais são, é por que esses? Porque listas nunca são neutras. Elas contam histórias. Nos exemplos citados oficialmente, aparecem países como Somália, Haiti, Irã e Eritreia. 4 países muito diferentes entre si, mas com algo em comum: fragilidade institucional, crise prolongada ou tensão direta com Washington. Já em reportagens mais amplas, surgem outros nomes: Rússia, Afeganistão, Brasil, Nigéria, Tailândia, entre outros. E aqui o desenho começa a ficar mais claro. Tem países em crise humanitária, de onde as pessoas fogem para sobreviver. Tem países em conflito geopolítico com os Estados Unidos, onde a imigração também vira um tema de segurança.
E tem países emergentes com grande volume migratório e economias instáveis o suficiente para acionar o alerta do Public Charge. Ou seja, não é uma lista ideológica simples, é uma lista funcional. Ela cruza 3 critérios invisíveis: fluxo, custo e poder. Fluxo: quantas pessoas tentam entrar. Custo: quanto o Estado acha que isso pode pesar. Poder: qual o impacto político disso no tabuleiro internacional. Quando países rivais aparecem, a mensagem é clara: imigração também é ferramenta de pressão diplomática. Quando países pobres aparecem, o discurso muda para custo social. Mas o efeito final é o mesmo: controle. Essa lista não diz apenas quem entra menos, ela diz quem passa a ser observado com desconfiança estrutural. E no mundo real, desconfiança institucional vira barreira invisível. No tabuleiro global, listas não são sobre exclusão direta, são sobre priorização de interesse. E quando o Brasil aparece nessa conversa, o impacto é imediato. Porque o brasileiro tem uma relação histórica com os Estados Unidos. Trabalho, estudo, família, sonhos de mobilidade. E aqui é fundamental reforçar mais uma vez: isso não afeta turismo. Quem vai viajar, passear, assistir à Copa ou fazer negócios de curto prazo não está no centro dessa decisão. Mas para quem está no processo de imigração, o efeito é profundo. Reunificação familiar, residência permanente, projetos de vida que não cabem numa mala. E o problema não é só o não, é o tempo. O brasileiro que entra nesse limbo fica preso entre 2 mundos. Não se estabelece plenamente no Brasil porque planeja sair. E não consegue se estabelecer nos Estados Unidos porque o processo não anda. Tempo vira custo financeiro, custo vira desgaste emocional. Desgaste vira desistência. E isso não aparece em estatística oficial, Não vira manchete. mas molda decisões silenciosas de milhares de famílias. Para o Brasil, isso também tem um efeito simbólico. Porque estar numa lista assim não significa condenação, mas significa reclassificação. O país deixa de ser visto apenas como parceiro, passa a ser visto como potencial risco migratório. E no tabuleiro internacional, a forma como você é classificado define como você é tratado. Esse é o impacto real, menos visível, mais duradouro. Quando se olha para essa medida apenas como política migratória, ela parece técnica, quase burocrática. Mas quando se olha pelo prisma de geopolítica, o desenho muda completamente. Porque o carimbo é uma forma silenciosa de poder. Ele não explode, não gera imagens, não causa choque imediato. Mas ele direciona fluxos, define quem circula, quem permanece, quem espera. E controlar a circulação é uma das formas mais antigas de poder estatal. Quando países como Rússia e Irã aparecem associados a esse tipo de decisão, fica claro que não estamos falando apenas de custo social. Estamos falando de mensagem estratégica. A mensagem não é dita em discurso, ela é escrita em formulário. Não é uma sanção formal, mas produz efeitos parecidos. Dificulta a mobilidade de elites médias, atinge famílias, estudantes, profissionais, cria atritos sem declarar confronto. É o que se chama de pressão de baixa intensidade. E isso é extremamente útil para uma potência, porque reduz custo político interno e evita escalada diplomática direta. Ao mesmo tempo, quando países em crise humanitária entram na lista, o discurso muda de tom. Sai da segurança e entra na narrativa de custo. Mas o efeito é o mesmo: controle do fluxo. No fundo, imigração vira uma variável do cálculo estratégico. Quem entra? Quem fica? Quem pode circular livremente? Essas perguntas sempre existiram. O que muda é o método. Antes eram muros, hoje são sistemas. Antes, soldados. Hoje, algoritmos, critérios e prazos. E o carimbo, nesse contexto, é apenas a ponta visível de um sistema muito maior. Um sistema que permite ao Estado agir sem parecer agressivo. Sem tanques, sem discursos inflamados, sem romper tratados. Mas com efeitos reais e duradouros. No tabuleiro global, o poder moderno raramente grita. Ele organiza. Ele filtra. Ele espera. E quando o mundo percebe, o movimento já foi feito. 3 cenários se desenham. Primeiro,
Retomada parcial com critérios mais duros. Segundo, renovação da pausa, prolongando a incerteza. Terceiro, pressão política e judicialização. Nenhum deles é neutro. Então não, a Copa do Mundo não está ameaçada. Mas o sistema migratório global acabou de se mover. Porque no tabuleiro internacional, nem sempre o ataque é um míssil. Às vezes, é só um carimbo. Se você quer entender o mundo além da manchete, inscreva-se no Tabuleiro Global. Aqui, a gente não reage, a gente analisa. O mundo não muda quando a manchete aparece. Ele muda quando alguém mexe uma peça e quase ninguém percebe. Se você quer entender essas jogadas antes que elas virem crise, se inscreva no Tabuleiro Global. Aqui, a gente não reage ao susto, a gente entende o tabuleiro.